Carla Zambelli está presa na Itália. Após meses de sumiço, a deputada federal foi encontrada num apartamento em Roma. Era o fim de uma caçada que começou aqui no Brasil. Quando eu disse que era intocável, é porque eu sei que só Deus pode me tocar. Tudo começou em maio, quando o STF condenou a Zambelli a 10 anos de prisão. A Justiça responsabilizou a deputada do PL por usar documentos falsos e ordenar um ataque hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Depois da sentença, Zambelli não esperou pela prisão. Cruzou a fronteira por terra até a Argentina e de lá embarcou para os Estados Unidos e, mais ainda, seguiu para Roma, onde está desde o início de junho. Ela diz que está em busca de proteção, alega perseguição política e garante confiar na justiça italiana. O STF pediu a prisão dela preventivamente e a Interpol emitiu um alerta internacional. Mas foi a denúncia do deputado italiano Angelo Bonelli que mudou tudo. No dia 29 de julho, a prisão foi cumprida, em ação conjunta entre Polícia Italiana, Interpol e Polícia Federal. O processo agora está nas mãos da Justiça da Itália. Ainda não sabemos se a Carla Zambelli vai voltar para o Brasil ou permanecer na Europa. E qual será o impacto político dessa prisão. Quinta-feira, 31 de julho de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, todos os dias, a gente sempre com um convidado ou uma convidada analisa uma temática, uma notícia importante do momento, de segunda a sexta-feira. Hoje eu converso com o professor Augusto de Arruda Botelho, o doutor Arruda Botelho, que é advogado criminalista, também foi secretário nacional de Justiça, é escritor, enfim. Doutor, é um prazer conversar com o senhor mais uma vez, seja muito bem-vindo. Prazer falar com vocês do ICL, estou à disposição. Vamos lá, doutor. Primeira coisa, eu já te pergunto primeiro da manutenção da prisão da Carla Zambelli enquanto ela aguarda todos esses procedimentos dos dois países. Ela pode continuar presa enquanto isso? Ela teve essa prisão, acho que é importante explicar também esse passo, orientada pela difusão vermelha da Interpol, é isso, né? É isso. É uma prisão comum em casos de extradição. Se a gente pegar o exemplo brasileiro, por exemplo, as prisões preventivas para fins de extradição são muito comuns, acontecem diariamente no nosso país, e é comum também que essas prisões sejam mantidas, porque pela lei brasileira, por exemplo, um dos requisitos para se prender alguém preventivamente é evitar que ele fuja. A gente chama isso garantir a futura aplicação da lei penal. Em outras palavras, evitar que a pessoa fuja. Uma pessoa que está sendo extraditada já pressupõe que ela já fugiu, já houve algum tipo de fuga. Então já é um elemento concreto que justifique a decretação de uma prisão preventiva. Por isso é que no sistema brasileiro, volto a dizer, é bastante comum que as prisões preventivas para casos de extradição sejam decretadas e também bastante comum que elas sejam mantidas. É óbvio que há eventuais decisões do judiciário brasileiro que flexibilizam isso, aplicam uma medida cautelar alternativa à prisão, pode ser o monitoramento eletrônico, outras medidas. É a mesma coisa que a justiça italiana, né? O procedimento é muito semelhante. Há uma prisão decretada aqui no Brasil, que foi cumprida. Agora a justiça italiana vai, num primeiro momento, analisar a necessidade ou não dessa prisão ser mantida para fins de extradição. Independentemente dessa prisão ser mantida ou não, como uma prisão preventiva, eventualmente uma medida cautelar, o processo de extradição, se encontrar respaldo na lei italiana, porque aí depois a gente vai conversar muito provavelmente sobre isso, existe aí uma análise de admissibilidade desse pedido de extradição. Se a justiça italiana entender que esse pedido deve ser admitido, e ela estiver presa, ela ficará presa aí durante todo o processo de extradição. Perfeito. Antes de entrar nos detalhes da extradição, também pergunto sobre essa questão da prisão da Carla Zambelli. Por quê? Porque ela, considerando que ela fugiu e ela teve justamente esse pedido nessa lista de difusão vermelha da Interpol por conta disso, pode entrar com alguma espécie de agravante durante esse processo, considerando ou não que, enfim, num primeiro momento ela fique numa prisão em regime fechado, isso depois pode ser considerado outras questões para daí definir em qual regime ela vai ficar, né?
O caso da Zambelli é um pouco diferente porque a prisão dela é uma prisão de uma condenação, né, no Brasil. Isso. No Brasil, não é uma prisão preventiva. Por exemplo, decreta-se a prisão preventiva de alguém, essa pessoa foge, essa prisão é cumprida em outro país, aí o Brasil pede a extradição para o cumprimento da prisão preventiva aqui. No caso da Zambelli, aí nesse caso, vamos falar nesse caso hipotético, se fosse uma prisão preventiva, a fuga obviamente pode atrapalhar, revogar essa prisão preventiva. Mas no caso da Zambelli, é uma prisão de condenação. Ela foi condenada a 10 anos por um crime comum, né? Muita gente dizendo, ela vai alegar que é uma perseguição política, ela não vai ser extraditada por causa disso. Ela foi condenada por um crime absolutamente comum, né? Um crime previsto em legislações do mundo inteiro. Não existe essa possibilidade, primeiro do ponto de vista técnico-jurídico, e aí uma coisa que a gente com certeza vai falar, extradição não é um processo apenas jurídico, né? Extradição tem um componente político Perfeito. bastante forte. Então, do ponto de vista técnico, é um crime comum que ela cometeu e ela está condenada a 10 anos. O fato dela ter fugido ou não, não tem como agravar uma pena que já existe e já foi aplicada. Sem dúvida, doutor. Vamos entrar sim nessa questão política. Tem vários detalhes que estão saindo a respeito disso, que já dão algumas indicações de como essa história deve seguir por esse caminho. Mas falando sobre o caminho jurídico da extradição, né? A gente tem o tratado, vamos dizer assim, entre os dois países de extradição de 1989, essa é a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, e também as convenções internacionais que tanto o Brasil como a Itália já assinaram, né? São signatários dos dois países. Como é que isso pesa nessa decisão, num primeiro momento? Pesa bastante, porque um dos crivos necessários, que eu vou chamar desse juízo de admissibilidade, que quem faz, importante dizer, em alguns países, Brasil, por exemplo, Itália também, Estados Unidos, essa primeira análise do cabimento ou não de uma extradição, ela é feita pelo Poder Executivo, né? No caso aqui do Brasil, a autoridade central responsável pela cooperação jurídica internacional, a extradição é uma cooperação jurídica internacional, como outras coisas, como, por exemplo, adoção, subtração de menores, várias formas jurídicas em que há necessidade de uma cooperação jurídica passam por um lugar, pela Secretaria Nacional de Justiça. O Secretário Nacional de Justiça brasileiro, eu ocupei esse cargo durante um bom tempo, agora é ocupado pelo doutor Jean, é a autoridade central brasileira para fazer uma primeira análise dos pedidos de extradição, tanto ativos quanto passivos, né? E que análise é essa que tem que ser feita? Pelo governo, pelo Poder Executivo. Os tratados que os países que discutem essa extradição são signatários. Na ausência de tratados, aplicam-se convenções internacionais que os países são signatários. O fato de não haver, por exemplo, um tratado assinado não impede uma extradição. Vou dar exemplo de um caso que eu trabalhei enquanto secretário, Tiago Brenan. Lembro-se do Tiago Brenan. Não havia um tratado de extradição ainda assinado, o tratado já estava discutido, estava para ser assinado pelo Congresso Nacional entre o Brasil e Emirados Árabes. Não havia esse tratado. Mas com base na reciprocidade, com base em alguns tratados, ele foi extraditado aqui para o Brasil, onde encontra-se preso. Então, os tratados, obviamente, são um elemento muito importante. Agora, se a gente pegar, por exemplo, o Tratado Brasil-Estados Unidos de extradição, ela é da década de 60. Ele prevê, por exemplo, extradição para casos de bigamia. Olha que absurdo, né? Uma coisa completamente ultrapassada. Mas não por isso você tem que ficar exclusivamente atento aos tratados. Essas convenções, como a Convenção de Palermo, a Convenção de Budapeste, que trata de crimes cibernéticos, nesse caso da Zambelli com certeza vai ser usado, são elementos que essas autoridades centrais de cada país analisam para verificar a viabilidade ou não de uma extradição. Muito bom. E também pegando essa questão de precedente do Henrique Pizzolatto, que foi diretor do Banco do Brasil e que foi condenado no caso do Mensalão. Não é o mesmo caso da Carla Zambelli, ela é uma parlamentar, mas ambos tinham essa questão da cidadania dupla. E eu quero saber o quanto isso pode funcionar como um atenuante ou não. E a outra questão Não. é, a extradição dele levou ali cerca de 2 anos até acontecer. É o tempo que normalmente se dura mesmo ou depende de cada caso? Uhum. Vamos começar pela questão da cidadania. A cidadania, no caso italiano, não impede a extradição. Do Brasil impede, né? O Brasil tem na sua Constituição a proibição de se extraditar brasileiro nato, né? Então, essa previsão na legislação italiana é um pouco diferente. Apesar de uma pessoa ter, e o caso da Zambelli é esse, uma cidadania italiana também, a justiça italiana tem entendido já há muitos anos
que o que se fixa é a cidadania, vamos dizer assim, em que ela mais, eu não vou se dedica, onde ela de fato reside, né? Eu, por exemplo, tenho cidadania italiana, mas eu resido no Brasil, eu tenho 47 anos, resido no Brasil há 47 anos. Então, eu sou muito mais brasileiro do que italiano. É o mesmo caso da Zambella, ela não tem como se utilizar do fato de ser também cidadã italiana para escapar de uma extradição. Então, essa é a primeira pergunta. Com relação ao ponto número 2, dizer prazo em matéria de justiça é quase que acertar na loteria. Obviamente, a gente com experiência pode prever um pouquinho. Não é um processo rápido, isso eu posso te garantir. Não é um processo rápido. Na minha experiência, tanto como advogado como secretário nacional de Justiça, nos casos que nós tivemos com a Itália, é uma justiça, não vou chamar de uma justiça lenta, mas é uma justiça que segue seus ritos, que tem todos os seus protocolos, uma análise cuidadosa. As coisas demoram. Não é um processo rápido. Não posso garantir para você que é um processo que vai durar anos, porque tem um componente político importante no processo. Pode ser que ele ande mais rápido, mas não é uma coisa de dias ou poucos meses. Isso eu posso garantir. Isso não é automático, né? Falando um pouco ainda dessa questão do tempo, o Dr. Vladimir Aras, que conversou com a gente aqui no SL Notícias, ele mensurou um pouco em pelo menos cerca de 6 meses. Acho que dá para falar um pouco desses procedimentos, né? Primeiro, como é que funcionam esses prazos legais? Então, tem a apresentação da documentação oficial por parte do Brasil, que vão passar pelos crivos italianos, né, doutor? O senhor vai poder explicar muito melhor do que eu, mas aí pode chegar também a última instância lá, né, que é uma espécie de tribunal de justiça. Não dá para comparar com o que a gente tem aqui, que é o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, né, a última instância que decidiria sobre esse caso. O Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil tem a competência de julgar casos de extradição, tudo vai direto para o Supremo. Então tende a ser mais rápido que em outros países. Cada país tem a sua legislação, tem o seu rito. A justiça italiana, ela tem, obviamente, o crivo primeiro administrativo, que é quem faz é o governo, assim como aqui no Brasil, e depois você tem um trâmite judicial que pode haver mais recursos do que aqui no Brasil. O número de recursos possíveis para discutir uma extradição na justiça italiana é maior do que o número de possíveis recursos que a gente tem aqui, então tem uma tramitação que não é rápida. O Dr. Vladimir Aras é um grande entendedor de matéria de cooperação jurídica internacional. Se ele dá uma previsão de mais ou menos 6 meses, a possibilidade dele estar certo é bem próxima da verdade. Aí eu entro na questão política, que é muito importante, você já comentou lá no início, né? Extradição não é só um componente jurídico, tem uma questão política muito importante, primeiro para decidir se é seguir ou não com a extradição. Como é que a extrema-direita italiana pode atuar no caso da Carla Zambelli? A gente já tem aqui alguns indicativos, por exemplo, Matteo Salvini quer visitar a Carla Zambelli na prisão, já deu essa declaração publicamente. Também o Bonelli, que foi o parlamentar que indicou onde ela estava, a casa onde ela estava, para que a polícia então pudesse agir, também já disse que existe uma movimentação nesse sentido. Então, qual a possibilidade de interferência política ou até para outros fins, por exemplo, asilo político, pensando em outros atenuantes, alívios nesse processo? A política é um componente extremamente importante em processo de extradição, né? O Brasil não, eu posso falar da minha experiência como secretário, da minha experiência profissional, não há casos em que há mudanças radicais em entendimentos em razão de pressões políticas. Pressões políticas são normais, vai haver nesse caso, com certeza haverá pressão, ainda mais no momento polarizado que a política mundial vive, né? Não é apenas a política brasileira, a política mundial vive esse mal de uma polarização burra, desmedida, não uma polarização democrática, a polarização boa que discute ideias, que todos nós precisamos ter em qualquer país que se chame democrático, mas essa polarização burra, por assim dizer, ela não acontece só no Brasil. Então vai haver uso político, com certeza, tanto de parlamentares brasileiros, tenho certeza que vai haver caravanas de parlamentares querendo visitar a Zambelli, onde ela estiver presa na Itália, assim como a extrema-direita italiana vai querer fazer uso político disso, porque infelizmente é o momento político que o mundo vive, depende desse tipo de engajamento, vamos dizer assim. A influência disso no resultado final de um processo tende a ser pequena. Acho que essa é a conclusão prática que eu gostaria de chegar.
Muito bem, até a deputada Carla Zambelli, ela disse para os advogados dela, só para complementar essa história, né, que ela prefere ser julgada novamente na Itália a pedir asilo político. Isso foi o que disse o advogado dela, o Fábio Pagnozzi. Mas, de qualquer forma, para isso acontecer um outro julgamento, a Itália teria que recusar a extradição para que esse processo acontecesse, né? O caso do Robinho teve alguma semelhança? O caso do Robinho é um precedente muito interessante, que passou por mim, e aí voltando um pouco àquela explicação, né, tem um crivo que é feito pelo governo, né, o pedido de cumprimento de pena do Robinho passou pela Secretaria Nacional de Justiça, fez uma análise profunda técnica, porque não era um caso fácil de analisar, era um caso que precisou ser feita uma análise muito detalhada, ouvir uma série de especialistas, para a partir então dessa decisão de admissibilidade, essa primeira decisão, que no Brasil compete à Secretaria Nacional de Justiça, encaminhar ao Judiciário para o Judiciário decidir, né? Então, de novo, é uma decisão. Quando eu falo uma decisão política, não é uma questão ideológica, tá? Não confunda as coisas. Não é Sim. porque eu falo que é uma decisão política que tem qualquer ideologia no meio. É uma decisão que é tomada dentro do âmbito do Poder Executivo, né? Que há momentos, há governos, há questões internacionais, eventuais disputas internacionais entre países, há momentos mais ou menos favoráveis para a tramitação andar rápido ou andar devagar, né? Política internacional, a extradição muitas vezes ela pode acabar sendo influenciada por questões externas a propriamente este processo específico. Claro, a gente vê, claro que é completamente diferente, mas a gente vê o exemplo dos Estados Unidos, como eles estão atuando politicamente também para tomar certas Claro, decisões. claro. Tem outros pontos que podem ser levantados também, nesses atenuantes, por exemplo, a questão carcerária no Brasil. A gente tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, prisões superlotadas, esse tipo de coisa também é levado em consideração? São argumentos que são teses defensivas, sempre são levantadas. Neste caso específico, não, eu desconheço alguma decisão recente italiana que tenha recusado qualquer tipo de extradição em razão das condições carcerárias aqui do Brasil. O que precisa ver é aquilo que o tratado entre os dois países que são signatários, se isso está presente, se o crime que ela foi condenada aqui existe na Itália, se a pena é uma pena de prisão, são critérios objetivos previstos ou no tratado ou nas convenções, de novo, a gente não pode sempre se ater exclusivamente ao tratado. Vamos pensar, ela foi condenada por invasão, Isso. uma das condenações, além da falsidade ideológica, é a invasão de um sistema. Em 1989 não existia sistema, então o Tratado Brasil-Itália não conseguiria prever hackeamento de sistemas em 1989. Por isso que a gente se socorre, volto a dizer, de outros tratados que os países são signatários, porque muitas vezes tratados são muito longos, muito difíceis de serem assinados. As negociações são extremamente lentas, por isso que a gente tem um tratado com os Estados Unidos, por exemplo, que é da década de 60. Tentou-se muito já mudar, reformar, atualizar. Eu, inclusive, tentei atualizar esse tratado, mas é algo, do ponto de vista de política internacional, muito demorado para fazer. Lembrando que anteriormente até o ministro Alexandre de Moraes já se antecipou e disse que o Brasil dará a Zambelli todas as condições se a Itália autorizar a extradição, né? Anteriormente isso, já no início da fuga, ele disse numa ação, enfim, em documento que não vai sofrer tortura, enfim, nenhum tipo de condição degradante no Brasil. Só aqui para corroborar com essa fala. Nas redes sociais, alguns críticos ao ministro Alexandre de Moraes, olha o absurdo de um ministro do Supremo ter que dizer que alguém não vai ser torturado aqui se cumprir a pena. Isso é praxe. A maioria dos despachos de vários ministros tem essas observações, que é uma observação de praxe, quase que um protocolo que decisões judiciais desse tipo tem. Não é uma exclusividade nem do caso da Zambelli, nem do ministro Alexandre de Moraes. Quem fala, porque infelizmente hoje em dia especialistas em absolutamente nada se arvoram a dar opinião em tudo quanto é lugar, acabam dando uma opinião de matérias que completamente desconhecem. Então levantaram esse ponto, oh meu Deus, precisamos falar que não tem tortura aqui no Brasil para prender alguém. É porque nunca leu um livro de direito penal, muito menos uma decisão judicial do Supremo sobre extradição. Doutor, também tem a outra questão, que é quando ela andou com uma arma em punho às vésperas das eleições em 2022. Esse processo também está correndo nesse momento e deve ter uma decisão a qualquer momento. Como é que isso pesa nessa situação toda da Carla Zambelli? Isso entra como algum tipo de agravante? Se soma? Como é que funciona?
Não, como é um novo crime, um novo processo, caso ela venha a ser condenada, a gente vai ter um novo pedido de extradição. Não faz deste pedido de extradição atual mais rápido ou mais demorado em razão a um novo pedido de extradição. O que reforça, caso ela venha a ser condenada por este crime, vamos só lembrar para aqueles que não lembram, ela andou com uma arma em punho perseguindo uma pessoa aqui no Jardim, no bairro, aqui em São Paulo. Não há como se alegar em momento nenhum isso ser um crime político. Só reforça o fato de que o outro crime pelo qual ela já foi condenada também não é um crime político. Né? Essa alegação que vai ser feita por parlamentares de direita, vai ser feita pela defesa dela de que há uma perseguição política contra ela, se enfraquece até, eventualmente, com essa segunda condenação. Muito bem. E aí tem a questão do mandato, que é uma outra coisa que também é importante. Eu ouvi o jurista Valber Agra dar uma explicação sobre por que a perda de mandato não é automática, ainda que a manutenção da prisão da Carla Zambelli continue, né? Ou, enfim, a depender do resultado que a gente vai ter nesse processo de extradição. Mas ele disse que mesmo com essa prisão mantida, é para que o lawfare não seja institucionalizado. Achei interessante, acho que a gente pode discutir aqui. E quais são os processos também movidos, por exemplo, a gente tem na Câmara dos Deputados, o deputado do PT, Lindbergh Farias, entrou com uma ação para que o mandato dela seja cassado. A gente tem também uma possibilidade de perder o mandato por não comparecer às sessões, né, a faltar 1/3 das sessões, enfim. Quais são as possibilidades ali que rondam essa questão do mandato de parlamentar da Carla Zambelli? Bom, aí é uma questão, apesar de ter um contorno jurídico, eminentemente política, né? Uma questão eminentemente política, porque vai se fazer uso, como se tem feito diariamente, o uso de crimes praticados por parlamentares, até inclusive discussões que, no meu ponto de vista, sequer crimes seriam, mas o fato é que isso é muito utilizado para disputa de narrativa política. Eu não vejo, aqui vou dar uma opinião nem tanto de advogado, mas mais de analista político. Eu não vejo o Congresso, lideranças de A ou B lado, se movimentando para evitar a cassação. Eu acredito que a cassação do mandato dela seja algo certo. Vai, obviamente, ser fruto de uma discussão, porque principalmente a direita precisa dessa discussão, né? Então, é um momento, perdão, de narrativa em que a direita está se fortalecendo, né? Uma narrativa, tivemos decisões do governo americano, enfim, não estou entrando aqui no resultado prático dessas decisões, mas é um momento de narrativa, de comunicação, que a direita está conseguindo vociferar bastante. Então vamos fazer uso dessa questão da Zambelli, mas do ponto de vista prático, seja ela, perdão, mais uma vez, seja ela cassada pela ausência, seja pela decisão judicial, eu não vejo movimentações efetivas feitas no Congresso capazes de evitar que ela seja cassada. Muito bem, eu até pergunto isso por uma questão de, por exemplo, aqui no Brasil, a Embaixada Brasileira em Roma, né, que tem atuado ali em conjunto com o Itamaraty, tem sido bastante atuante, cobrando respostas até do governo italiano também. E foi uma apuração até que o Jamil Chad trouxe para a gente no ICL Notícias de como está se dando todo esse rito, todos esses procedimentos, né? E, por outro lado, vem a Carla Zambelli, um pouquinho antes dela ser presa, ela gravou um vídeo e, de uma certa forma, ela deu uma amenizada ali, dizendo que, na verdade, ela não se dizia imune por uma questão jurídica, mas sim que ela estava dizendo que, na verdade, ela colocou num âmbito religioso ali, né? Querendo dizer, só quem pode lidar comigo, alguma coisa assim, é Deus. Então, ela colocou no âmbito religioso. Agora, ela estava, de certa forma, querendo instrumentalizar o passaporte que ela tem, né? Justificar até um processo de anistia. Parece que abriu um caminho para isso. E a gente tem que considerar, claro, essa questão de como pode ser politizado na Itália, né, por parte da extrema-direita ou da direita, mas existe uma preocupação, acredito, do próprio país, né, doutor, de que a Itália não vire um paraíso, né, quer dizer, um criminoso, eu tenho um passaporte italiano, então eu posso ir para a Itália, não faz sentido também para a reputação do país permitir um processo como esse, né? Claro. E volto ao algo que eu já falei mais de uma vez aqui nessa nossa conversa. É muito difícil se alegar, porque não é que o crime que ela cometeu tem a conotação política. Não é um crime comum, é invadir um sistema de um tribunal, né, através de um hackeamento, com uma pessoa conhecidamente já envolvida em outros crimes semelhantes. Né? Não há o que se cogitar um crime de livre manifestação, um crime de oposição a governo. Não, é invadir um sistema de um órgão público
com a intenção de supostamente mostrar a fragilidade disso. É um crime. Por mais que vá se haver, aqui volto a afirmar, haverá indiscutivelmente a alegação de se tratar um crime político, que ela é uma perseguida e que vai pedir algum tipo de asilo político, mas o crime que ela cometeu é um crime comum, assim como correr com uma arma em punho pelas ruas de São Paulo é um crime comum. Então, por mais que a discussão vá acontecer, por mais que a gente vá ter participação de parlamentares A ou B dos dois países, não vejo como qualquer alegação dessa prosperar. Para a gente fechar, doutor, uma última questão. Ela estava na casa de uma brasileira, ela foi identificada ali. Levando em consideração que ela estava sendo também procurada, ela estava nessa lista vermelha da Interpol, isso pode ter alguma consequência jurídica ou isso recai também sobre a própria Carla Zambelli? Não, sobre essa brasileira que estava com ela em casa, olha, se ela estivesse no Brasil, poderia. A justiça italiana, eu não sei o detalhe específico do Código Penal, se tem uma previsão legal para ter em sua casa, com consciência, alguém que esteja procurado pela justiça. Imagino que sim, a legislação brasileira prevê sim punição. Muito bem, doutor Augusto de Arruda Botelho, sempre um prazer receber o senhor por aqui. Muito obrigada, até uma próxima, com certeza vamos falar em breve também, numa próxima oportunidade. Obrigado a vocês pelo convite, é sempre um prazer falar com o Célio. Um grande abraço, prazer é todo nosso. Quero lembrar você que a gente vai ter uma aula inédita aqui no ICL também. Nessa semana a gente teve o ICL Eterno, a gente bateu a venda de 5.000 títulos. É um marco. Membros eternos do ICL que vão ter acesso a todo o nosso repertório, as nossas plataformas, documentários, também pós-graduação, enfim. Vai ter mais investimento no nosso jornalismo. São tantas coisas que é difícil até de colocar aqui. Mas para comemorar isso também a gente vai ter uma aula aberta aqui no ICL com 2 gênios que estão no nosso time, que são o professor João César de Castro Rocha, professor da aula Semente do Caos, que a gente já transmitiu aqui no ICL, e também o Gessé Souza, o nosso Gessé, professor da aula O Pobre de Direita, também autor do livro sobre esse assunto. O Eduardo Moreira vai conversar com eles dois a respeito de extrema-direita, várias questões urgentes, mas o tema principal é quem são os inimigos do povo, focando também não só no Brasil, mas em como a extrema-direita está se articulando pelo mundo, que, aliás, é a especialidade de todos os convidados dessa aula, né? Então, vem com a gente, vai em icl.com.br/aula para se inscrever. Vai ser nesse dia 31 de julho, para você que me acompanha pelo YouTube hoje, então, portanto, nessa quinta-feira, às 8 horas da noite, para você que está me ouvindo em áudio, anota aí na sua agenda para você não perder, que é essa quinta-feira 31. Agora você fica com o Mercado Investimentos, na sequência tem o Rolê ICL e você pode ouvir em detalhes nas plataformas de áudio em qualquer momento do seu dia. Até amanhã. O encontro que vocês sempre esperaram. João César Castro Rocha e Gessé Souza, no dia 31 de julho às 8 horas da noite. O tema desse encontro: quem são os verdadeiros inimigos do Brasil? Um encontro inédito que há muito tempo as pessoas pedem e que o ICL conseguiu organizar para vocês. Vamos embora que esse eu quero assistir também. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify.